Está começando o programa Drone Rural, com atualizações semanais sobre o futuro no campo. E estes são os destaques desta edição. Fiscalização de drones sobe de nível e recado é claro, voar irregular agora custa mais caro. Aplicações mal conduzidas colocam o drone agrícola sob risco de restrições no Brasil. Drones agrícolas entram em fase de consolidação e suporte técnico vira arma de mercado. Explosão no campo aumenta a pressão por pilotos realmente preparados. Estes são os destaques da edição de hoje que você confere agora. Para você droneiro, o recado desta semana é bem simples. Não basta ter equipamento bom, tem que ter uma operação completamente regulamentada. 2026 começou com uma fiscalização mais moderna e mais técnica. A fiscalização de drones subiu de nível e o recado se tornou mais claro. Voar irregularmente agora custa mais caro. A operação em 2026, agora com um ambiente mais duro na fiscalização, tem desde 1º de janeiro de 2026 novas regras de fiscalização com sanções dentro do modelo de regulação. Isso fortalece o processo e também aumenta a pressão por conformidade documental e operacional. Ao mesmo tempo, o DCEA mostrou nesta semana que a fiscalização também está ficando integrada tecnologicamente. O órgão divulgou parceria para o uso de dados dos SARPAs em fiscalização em tempo real, um sinal claro de que cruzamento de informações e rastreabilidade de voo estão ganhando cada vez mais peso. Este é um alerta extremamente sério. Não é a tecnologia que está em risco, é a forma como ela está sendo utilizada. Casos de aplicação mal feita estão começando a respingar no setor inteiro. E se o mercado não se organizar, a conta pode vir em forma de restrição. Agora, mais do que nunca, operar certo deixou de ser um diferencial, é uma obrigação. Aplicações mal conduzidas acabam colocando o drone agrícola sob risco de restrição no Brasil. O aumento acelerado do uso de drones no agro também trouxe um efeito colateral. Casos de aplicações mal conduzidas estão ganhando visibilidade e também pressionando o setor por um maior controle. Relatos recentes envolvendo deriva, uso inadequado de produtos e também falhas operacionais, além da ausência de critérios técnicos, começaram a chamar a atenção de produtores, cooperativas e até mesmo de órgãos reguladores. O ponto crucial é que quando a operação não segue parâmetros como clima, altura de voo, taxa de aplicação, tipo de gota e o planejamento técnico, o problema deixa de ser pontual e passa a afetar a percepção sobre toda essa tecnologia. Isso acende um alerta importante. Se o mercado não se regular com qualificação, rastreabilidade e boas práticas, cresce o risco de restrições mais duras e também de limitações no uso da tecnologia em determinadas regiões. Esse jogo mudou. O drone agrícola está saindo da fase de empolgação e entrando na fase de estruturação. Quem vender só o equipamento vai ficar para trás. O mercado agora quer solução completa. Máquina, suporte, treinamento e continuidade operacional. Drones agrícolas entraram em fase de consolidação e suporte técnico passou a ser uma arma neste mercado. O mercado agrícola com drones vive uma nova etapa, com cerca de 30 mil equipamentos no país. O setor entrou em fase de consolidação, atraindo fabricantes tradicionais de máquinas e elevando o peso de fatores como rede de suporte, pós-vendas, assistência e qualificação dos operadores. A leitura estratégica. Antes bastava vender máquina, agora ganha espaço quem consegue entregar um ecossistema. Em um mercado mais dinâmico, o produtor quer disponibilidade, manutenção, treinamento, peça, resposta rápida e uma operação segura. Esse jogo não é só o drone que precisa evoluir, o piloto também. Quanto mais o mercado cresce, menos espaço existe para operadores que só sabem decolar e pousar. O novo piloto agrícola precisa entender a aplicação, segurança, rotina operacional, legislação e resultado agronômico. A explosão no campo aumenta a pressão por pilotos realmente preparados e adaptados à realidade brasileira. Durante a Expo Direto 2026 e em reportagens publicadas nos últimos dias, cresceu o alerta sobre a necessidade de qualificação real. O avanço dos drones no agro tem ampliado a demanda por pilotos especializados, enquanto entidades do setor alertam que a expansão acelerada exige profissionalização, regulação e padronização operacional.
Há inclusive projeções de crescimento acelerado das frotas nos próximos anos, o que tornaria ainda mais crítica a formação adequada dos operadores. Além disso, o destaque dado ao tema em grandes eventos do agro reforça que a tecnologia sem preparação gera risco, não vantagem. No norte, a semana começa com muita umidade e risco de chuvas fortes em áreas como Manaus, e isso exige atenção total à janela de voo e às rajadas de vento. O problema não é só a chuva, é chuva e também o fechamento da janela. Planejamento, bateria, rota e oportunidade de voo fazem a diferença no norte. No centro-oeste, Brasília e região seguem com instabilidade, pancadas e alertas de chuva intensa no começo do período, com melhora pontual em alguns dias. É semana de operação mais criteriosa, principalmente para voos em janelas curtas. No sudeste, São Paulo deve ter início de período com pancadas, mas depois abre uma sequência mais favorável com sol entre nuvens e calor moderado. A dica ao aplicador é que tende-se a melhorar depois da instabilidade inicial e é uma semana boa para aproveitar retomadas rápidas desde que o campo permita entrar com segurança. No sul, o calor aparece forte no início da semana, mas no decorrer aumenta a instabilidade e risco de temporais entre domingo e quarta, especialmente na região de Porto Alegre. A dica ao aplicador é um cuidado com a falsa sensação de tempo firme. O calor abre espaço para tempestades, não é semana para operar confiando somente no olho. Fique atento às condições climáticas. No Nordeste, a tendência geral é calor, sol entre nuvens, chuva mais pontual no final do período, com um cenário mais favorável no decorrer da semana. A dica ao aplicador é que a condição está mais amigável, calor e umidade continuam exigindo atenção à gota, evaporação e também regularidade de aplicação. O café, fechando em R$ 995 a saca, segue em alta com o clima moldando a expectativa, a safra e também o mercado. No campo, o preço continua mandando na decisão. Soja, o milho, o boi gordo e o café seguem exigindo eficiência num cenário em que a margem é vigiada de perto e o drone deixa de ser um custo e passa a ser uma ferramenta de competitividade. No momento do especialista de hoje, drone bom não salva operação ruim. Tem uma verdade que o mercado está começando a entender agora. Não existe equipamento que compense uma operação mal feita. O drone pode ser excelente, a tecnologia de ponta, o software pode estar redondo, mas se faltar planejamento, conhecimento técnico, leitura de clima, domínio de aplicação, disciplina operacional, o resultado não aparece e o risco aumenta. É justamente por isso que o setor está entrando numa fase mais madura. Agora não basta vender o drone, não basta voar bonito, não basta postar vídeo de aplicação. O que vai separar os profissionais de verdade dos aventureiros é a capacidade de entregar uma operação segura, repetível e eficiente. O novo mercado não quer somente um piloto, quer um operador completo. Alguém que entenda o equipamento, a missão, a legislação, a lavoura e também os resultados. No fim das contas, tecnologia não substitui o preparo. A tecnologia potencializa o preparo. E quem entender isso primeiro vai liderar a próxima fase do agro com drones. Fique atento aos eventos desta semana. Show Safra, em Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, de 23 a 27 de março. FEMEC, em Uberlândia, Minas, de 23 a 27 de março. Expo Agro Afubra, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, de 24 a 27 de março. Ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários o que você gostaria de ver no próximo episódio e compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo voo.